Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa quinta aula para o sétimo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai entender um conceito que é muito importante na abordagem de todo o conteúdo que a gente já está falando aqui na aula, sobre transformação, sobre trabalho, enfim. E então a gente vai estudar um pouquinho da cultura, o que é a cultura e esses processos culturais, e entender qual que é a relação entre cultura e transformação da nossa natureza. Então, basicamente, a gente viu nas aulas passadas que o que transforma a natureza é o trabalho, certo? E essa transformação da natureza pelo trabalho é o que muitos sociólogos vão chamar de cultura. Observem aí, transformações na natureza. Todas as modificações ocorridas na natureza são realizadas a partir do trabalho humano, criando assim relações de interdependência social. O homem com o homem e o homem com a natureza. A interferência do homem na natureza é indispensável para a continuidade do funcionamento da sociedade, mas, por outro lado, é preciso lembrar que a natureza e seus recursos são esgotáveis e que ela necessita de respeitos e cuidados especiais. Por vezes, percebemos que o homem esquece que faz parte da natureza. Então, é o que basicamente a gente entendeu nas aulas anteriores, que é esse processo de como que a paisagem, de que a natureza são transformadas, do porquê que elas são transformadas e o que acontece quando são transformadas, certo? Então, esse resume um pouquinho que é através do trabalho, certo? O homem, ele vai modificar a natureza. E essa modificação, ela é chamada de cultura, certo? Então essa modificação ela ocorre de diversas formas, certo? Seja para o plantio, que aí vai dar origem à agricultura, seja para a criação do fogo, seja para os âmbitos mais intencionais, de mais aspectos mais de convivência quanto sociedade, seja para essas transformações físicas que a gente tem atualmente. Por exemplo, tudo que a gente abordou que provém dessa necessidade de ter se inventado o fogo. Então, se, por exemplo, o fogo não tivesse sido criado, essa ciência que é o fogo é uma grande ciência, se ele não tivesse sido inventado, a gente não teria diversas coisas que a gente tem na nossa sociedade atual. Então, todas essas transformações, elas são importantes para a gente entender esse conceito de cultura. Observem aí, cultura. Cultura é um termo complexo e de grande importância para as ciências humanas em geral. Sua etimologia vem do latim culturae, que significa ato de plantar e cultivar. Aos poucos, acabou adquirindo também o sentido de cultivo de conhecimentos. A noção moderna de cultura foi sintetizada pela primeira vez pelo inglês Edward Taylor, conceituando-a como um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos por uma pessoa como membro de uma sociedade. Então, tudo aquilo que nos é adquirido, que nos é ensinado como membro de uma sociedade, é designado como cultura, certo? E é por isso que todos esses aspectos de cultura, de funcionamento da sociedade, acabam transformando a natureza. Observem aí. Nesse sentido, podemos dizer que a cultura engloba os modos comuns e aprendidos de viver, transmitido pelos indivíduos e grupos em sociedade. Então, é transmitido por esses indivíduos e grupos de uma sociedade, para além de sua sociedade também. Para além de um conjunto de práticas artísticas, tradições ou crenças religiosas, devemos compreender a cultura como uma dimensão da vida cotidiana de determinada sociedade. E aí a gente tem uma foto de uma festa junina, que traz também uma simbologia dentro dessa cultura para uma determinada sociedade. Mas continuando, vamos continuar para a gente tentar melhor ainda aprofundar nesse conteúdo. Observe. Outra característica da cultura é seu aspecto dinâmico. Por isso, é mais pertinente pensá-la como um processo e não como algo estagnado no tempo. Isso fica claro no mundo globalizado, marcado por rápidas transformações tecnológicas, pelo constante contato entre as culturas e disseminação de padrões culturais pelos meios de comunicação de massa.
Então, a cultura, isso é muito importante a gente entender, ela não é algo estagnado no tempo, não é algo único, certo? Como você diz, a cultura de determinada sociedade é isso e sempre foi isso. Não é, certo? A cultura é um imenso processo de ressignificações, certo? De algo que vai ser reinventado pela nossa sociedade. Então, toda a troca, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todas as técnicas de produção, de colheita, de plantio, toda a técnica de criação de animais, tudo isso vai sendo perpassado pela sociedade, certo? De uma geração para outra. Então, tudo isso são valores culturais também. E esses valores culturais, eles acabam que ficam sendo rotulados e generalizados como um valor único, certo? Sendo que eles se transformam, se modificam. Então, todas as culturas, elas se transformam, certo? Elas passam por esse processo de modificação à medida que surge a necessidade diferente, certo? Então, por isso a gente vai entender lá no final uma necessidade para um povo, uma necessidade para o outro, para a gente tentar entender essas mudanças na cultura. Continuando. Porém, mesmo quando se fala de sociedades tradicionais, não quer dizer que elas não se modifiquem. Todo aspecto de determinada cultura tem a sua própria dinâmica, pois não existe nenhuma sociedade humana que esteja isenta de transformações com o tempo e contato com outras culturas. E aí tem uma imagem de diversas pessoas e personagens, claro que estão dentro desse estereótipo de cada região, mas traz um aspecto importante que é o idioma, certo? A língua, que é um fator cultural bem importante para uma determinada sociedade, que traz essa comunicação. E aí o texto só reforçou isso que a gente já falou da cultura se transformar e se modificar ao longo que surgem novas necessidades humanas, certo? Observem, conclui-se então que não existe relação necessária entre características físicas de grupos humanos e suas formas culturais. A diversidade das culturas existentes corresponde à variedade da história humana. No atual mundo globalizado, o estudo da cultura assume características peculiares, devido ao desenvolvimento da indústria cultural e de novas tecnologias de informação e conhecimento. Por um lado, vivemos um aumento enorme do intercâmbio de conhecimentos e de informações entre diferentes sociedades em todo o planeta. Por outro, esse é um processo desigual que pode modificar maneiras tradicionais de viver, produzir e de se identificar culturalmente. Então, basicamente, resumiu esse aspecto da cultura, que ela pode sim ser modificada, mas essa modificação ela pode afetar a tradicionalidade de um determinado povo. Mas aí é que está o sentido de evolução, certo? De transformação e modificação. Então a gente tem que sempre ter esse pensamento de diferentes culturas em evoluções e cada um se respeitando dentro da sua própria identidade, certo? E eu disse que ia trazer exemplos para vocês, então vamos ver esses exemplos rapidamente, que a gente também já viu nas outras aulas. A gente volta lá para o tempo da chamada pré-história, certo? Para um desses aspectos, que é a sociedade de agricultores e pastores, que era chamado sedentarismo. Os seres humanos passaram a produzir o próprio alimento e não precisavam mais se mudar constantemente. Passaram a se fixar em um território e a formar aldeias. Com mais oferta de alimento, a população cresceu, aumentou o número de crianças e as pessoas passaram a viver mais. Eu trouxe esse exemplo porque é um aspecto muito importante para a gente entender essa modificação da cultura de acordo com a necessidade social, certo? Então eram povos nômades que viviam daquilo que eles conseguiam encontrar. Então, se em determinada região não tivesse mais frutos, alimentos, caça, eles se mudavam para outras regiões, eram povos nômades. E aí, essa transformação da cultura surgiu a partir da existência da agricultura. A partir do momento que eles começaram a plantar e a colher, eles começaram a se fixar em territórios, certo? Habitacionais, então eles tinham habitações físicas e passaram a ter uma cultura modificada. A partir de agora, eles viveriam num determinado local, todo mundo em conjunto, teriam que construir relações, construir regras que toda sociedade tem que ter. Então, essa modificação da cultura, de acordo com esse rompimento desse processo, é muito importante para a gente entender o nosso objetivo, certo?
Mas vamos lá, continuando, outro exemplo. A criação da indústria. A criação da indústria é outro exemplo que é extremamente marcante nessa evolução e transformação da cultura, inclusive nos dias atuais. A gente está em constante transformação da indústria, então a gente também está em constante mudança de cultura. Não que só por isso, diversos outros fatores, certo? Observe. De modo geral, toda atividade coletiva que consiste em transformar matérias-primas em bens de consumo ou de produção com auxílio de máquinas é industrial. Então, tudo que foi criado para ser facilitador do trabalho e para cada vez mais trazer avanços tecnológicos, formas de produção, é chamado de industrial. Todo esse processo industrial é um processo que marca também essa evolução de cultura. A partir de agora, as sociedades, os homens passariam a trabalhar em conjunto, certo? E aí a gente tem com a Revolução Industrial também um processo de modificação de cultura. Então, sempre em determinados momentos, em determinados acontecimentos, a gente vai ter uma modificação da cultura, uma transformação da cultura. Mas nunca deixando de lado aquilo que a gente tem como histórico, certo? Como enraizado, como tradicional, que é o que a gente tem como vivência, mas cada vez mais se adequando àquilo que a sociedade exige para a convivência, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender esse processo de transformação da cultura, de evolução, de mudanças nas culturas. E aí a gente vai fazer duas questões aqui rápidas e básicas para a gente melhor fixar o conteúdo, certo? Observem aí, primeira questão, defina o que é cultura. Questão básica, questão de conceito, certo? Conceitual. O que é cultura? Vamos lá. Podemos dizer que a cultura engloba os modos comuns e aprendidos de viver, transmitido pelos indivíduos e grupos em sociedade, para além de um conjunto de práticas artísticas, tradições ou crenças religiosas, devemos compreender a cultura como uma dimensão da vida cotidiana de determinada sociedade. Então, essa cultura que engloba diversos aspectos que a gente estudou e viu, ela está presente na nossa sociedade. Então, ela tem esse aspecto muito importante de carregar uma identidade, de criar uma identidade, certo? Através da cultura. E é isso que é importante a gente entender nesse aspecto de conceito, conceitual. E aí a gente vai fazer a segunda questão, que é outro aspecto dentro desse significado de cultura. Observe. Podemos afirmar que a cultura é única e permanece estagnada sem necessidades de mudança? Justifique. E aí, a gente pode afirmar que a cultura é única e permanece sempre estagnada? Não. Então vamos lá justificar por que não, a gente não pode dizer que a cultura é uma forma única, certo? Uma característica da cultura é seu aspecto dinâmico, por isso é mais pertinente pensá-la como um processo e não como algo estagnado no tempo. Isso fica claro no mundo globalizado, marcado por rápidas transformações tecnológicas, pelo constante contato entre as culturas e disseminação de padrões culturais pelos meios de comunicação de massa. Então é essa cultura que vai transformar igualmente a natureza, através do trabalho, certo? O trabalho transformou a natureza e com isso foi criada a cultura e essa transformação ela tem essa evolução, ela não é estagnada, não é única, ela tem essa evolução, esse processo, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos da nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima.